Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine. Na aula de biologia de hoje, nós vamos falar sobre a harmonia das funções reprodutivas, tá? Este conteúdo está no capítulo 7 do livro de vocês, a partir da página 124. Então, peguem o livro de vocês, peguem o caderno para estar fazendo anotação sobre a aula, tá? E abram aí o livro na página 124, ok? Nós falamos nas aulas anteriores sobre os tipos de reprodução, vimos a importância da reprodução, vimos que existe reprodução assexuada, a reprodução sexuada, vimos também os tipos dessas reproduções e hoje nós vamos falar sobre as funções reprodutivas em nós, seres humanos, tá? Então, para começar a falar sobre isso, nós vamos falar primeiro sobre os hormônios sexuais, que são os hormônios que tem aí no nosso corpo, que vai ser responsável pela reprodução. Então, os hormônios sexual, ele é uma substância química que ele é secretado por uma gônada, que são os ovários e o testículo, e que nós chamamos no sexo feminino de estrogênio e progesterona, que é produzido aí pelos ovários, e no masculino a testosterona, que é produzido aí pelos testículos, tá? Então nós temos de hormônios sexuais o estrogênio e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, produzidos pelos ovários, e temos a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, produzido pelo testículo, ok? Nós vamos ter também o LH, o hormônio luteinizante, que ele vai ser um hormônio que ele vai se alterar de acordo com a idade. Então, durante a infância, esses hormônios eles são inibidos, ou seja, tem sua produção iniciada durante a puberdade. Então, quando está na infância, esses hormônios aí, eles são inibidos. Eles só vêm iniciar a sua produção quando a mulher e o homem entram aí na puberdade, atingindo aí uma certa idade. E esse hormônio LH, ele vai ser responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias. Como assim, professora? Esse hormônio LH, nos homens, ele vai aparecer aí, ele vai iniciar a sua produção de 13 a 16 anos, e com o surgimento dessa produção do LH, vai ocorrer o surgimento de pelos no corpo, na face, na axila. Então, esse hormônio ele vai dar essa alteração, aumento dos órgãos genitais, alargamento dos ombros, desenvolvimento do pomo de Adão, que é aquela curvatura que tem no pescoço do homem, o espessamento das cordas vocais e iniciação da espermatogênese, que é a produção do esperma para ocorrer aí a reprodução, tá? Já nas mulheres, esse hormônio LH, ele vai iniciar sua produção a partir dos 12 anos, de 12 a 15 anos, e ele vai surgir também pelos no corpo, desenvolvimento da cintura pélvica, quadril da mulher, desenvolvimento de seios, e também ocorre aí o desenvolvimento do ciclo menstrual e a ovogênese, tá? A ovulação. Então, esse hormônio, a gente nasce com esse hormônio, tá? Mas ele só tem a produção iniciada a partir de uma certa idade do nosso desenvolvimento, ok? Bom, e agora nós vamos falar sobre os aparelhos reprodutores, tá? O aparelho que é responsável aí para realizar a reprodução e que guarda todo o nosso sistema e nossos órgãos responsáveis por essa reprodução. O aparelho reprodutor, ou sistema reprodutor, ele é um órgão dentro do nosso organismo, que trabalha em conjunto com a finalidade da reprodução. Então, no masculino, no aparelho reprodutor masculino, nós vamos ter a vesícula seminal, vamos ter o ducto deferente, que são essas cordinhas aqui, vamos ter a uretra, que é por onde sai aí a urina, tá? Vamos ter o pênis,
testículo e epidídimo, que é uma estruturazinha que fica aqui em cima do testículo, tá? Que produz aí os espermas, tá? Os espermatozoides, que depois vão ficar armazenados dentro do testículo para quando ocorrer aí a atividade sexual, esses espermatozoides que estão armazenados no testículo, eles vão passar pelo ducto deferente, tá? Por todo esse ducto, até sair pela uretra, ok? Já no aparelho reprodutor feminino, nós vamos ter o útero, vamos ter a tuba uterina, que são essas tubazinhas aqui, tá? Vamos ter os ovários, que são essas bolinhas aqui, tá? Que é segurado pela tuba uterina. Vamos ter o endométrio, que é a partezinha de dentro aqui do útero. Vamos ter o colo do útero, que é essa parte de baixo. E, por fim, vamos ter a vagina. Então, o aparelho reprodutor masculino e o feminino é composto por um sistema de órgãos e que eles trabalham em conjunto com a finalidade da reprodução, tanto na mulher quanto no homem. E para que ocorra essa reprodução, o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, eles vão produzir os espermatozoides e os óvulos. E para essa produção acontecer, eu vou explicar para vocês, ok? Nos homens, no aparelho reprodutor masculino, vai ocorrer a espermatogênese, que é a produção do espermatozoide, no qual ele vai ter um esperma primário, que tem 46 cromossomos, e esse espermatócito primário, ele sofre aí uma meiose, se divide em 2 e divide também o seu número de cromossomos. Então, fica 23 e 23 para o outro lado, que é a metade de 46, ok? Divide aí por 2. Depois, ele sofre outra meiose e ele vai gerar espermatídeos. Cada espermatócito desse, de 23, ele gera 2 espermatídeos com 23 cromossomos cada um. Depois, esses espermatídeos, que são essas bolinhas aqui, com 23 cromossomos, vão formar aí os espermatozoides. Então, a cada espermatócito, ele forma 4 espermatozoides, ok? Com 23 cromossomos. Já na mulher, na ovogênese, ele vai ter aí um ovócito primário, e aí ele vai sofrer uma meiose e vai formar um ovócito secundário com 23 cromossomos, tá? E aí depois ele vai sofrer outra meiose e vai gerar aí um óvulo com 23 cromossomos. Então, na ovogênese, que ocorre na mulher, que é a formação do óvulo, ele só vai formar um óvulo, às vezes ocorre, tá? De formar 2, mas aí é uma raridade, que é quando nascem aí gêmeos, mas eles geralmente, na maioria das vezes, formam um óvulo, tá? Um ovócito, tá? E aí, o que acontece para ocorrer a fecundação? Esse óvulo pronto, com 23 cromossomos, depois aí da chegada do espermatozoide, que também vai ter 23 cromossomos, ele vai chegar e vai penetrar o óvulo. Depois dessa penetração, ele vai formar um zigoto com 46 cromossomos, que é a soma dos 23 cromossomos do espermatozoide do pai e 23 cromossomos do óvulo da mãe. E depois esse zigoto vai desenvolver e formar aí um indivíduo, ok? O trajeto que o espermatozoide ele percorre até a fecundação, ele vai seguir de seguinte forma. Ele vai ser produzido aqui no epidídimo, tá? Que é essa estrutura aqui, ó, que fica no testículo, tá? No escroto. E aí, depois que ele é produzido, ele fica armazenado aqui dentro do testículo. Quando ele sai, ele passa pelo ducto deferente, que é essa cordinha aqui, e ele passa pela vesícula seminal,
no qual ele vai sofrer, ele vai ser lubrificado, e aí depois ele passa pela uretra e sai, tá? Depois, quando ele entra na vagina, o espermatozoide, ele passa pela vagina, entra, tá? No útero e vai até a tuba uterina, fecunda o óvulo e depois vai aí pro útero e se desenvolve, ok? E quando o óvulo ele não é fecundado, o que é que acontece? Acontece o que nós chamamos de menstruação, tá? Então a mulher, todo mês, ela produz um óvulo desse, tá? Ela ovula e ela produz um óvulo todo mês, todo mês. Já os homens, eles realizam a espermatogênese o dia todo, frequentemente, tá? Então, a quantidade de espermas ela é produzida aí diariamente. Já a mulher não, ela só produz um óvulo por mês. E quando esse óvulo da mulher ele não é fecundado, vai ocorrer o fenômeno que nós chamamos de menstruação, que é a descamação, tá, do útero, e vai ocorrer por meio de sangramento, a eliminação desse revestimento interno do útero, que é o endométrio, e ele vai sair do corpo junto com o sangue e a mulher vai sangrar aí por geralmente de 3 a 5 dias, tá? E depois disso vai iniciar o processo todo de novo de ovogênese, que é a formação aí do óvulo. Então, todo mês acontece esse mesmo processo. Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de biologia de vocês, tá? No livro, na página 126, que é só uma questão. E também, vocês vão fazer aí a atividade no livro na página 134 e 135, da primeira à terceira questão, ok? E por hoje é só.